Ei, você aí! Ei, você mesmo! Você mesmo! Pergunte o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. O que eu achar na Bíblia. Pastor Manu, a minha pergunta é: as pessoas que cometem suicídio vão direto para o inferno? Ei, Tiele, que prazer! Que pergunta boa, menina. Polêmica, hein? Complicada, mas muito boa. Gostei demais. Vamos lá. Tem uma turma aí que fala que o suicídio leva pro inferno. Onde está baseado isso? Pergunte o que quiser, responda o que eu achar. Na Bíblia. É celular, mas é Bíblia. Êxodo 20, 13. Não matarás. A turma garra firme com essa lei aqui, minha filha. Não matarás. Quem mata, quebra a lei, vai pro inferno, acabou, tchau e benção. O cara matou a si mesmo, não matarás, já era. Outro argumento. Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Aí a turma pega isso aqui e fala, ó, quem escolhe a vida, tem a vida. Quem escolhe a morte, já era. Pessoa que suicida, pá, escolheu a morte, não pode ser abençoada, não pode ter a vida eterna, joga no inferno. Outro argumento. Apocalipse 22. Último capítulo da Bíblia. Tudo resolvido, novo céu, nova terra, tio Black, tio Blin, já acabou. Quem ficou? Ficou o seguinte, ó. Aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro têm direito à árvore da vida e entram na cidade pela porta. Ficarão de fora. Aí a turma diz, isso aqui é a galera que vai pro inferno. Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. Entendeu? Os homicidas. Quem mata, pá, tá de fora. Fora do céu, fora da árvore da vida, não pode herdar eternidade nem vida eterna, então já era. E aí, Tiele, será que o não matarás não escolheu a vida, escolheu a morte e vai ficar de fora os homicidas? Será que isto é base bíblica para condenar ao inferno aqueles que cometem suicídio? Alguns dizem que sim, mas nós temos controvérsias. Vou te apresentar agora o outro lado da moeda. Deixa eu te mostrar quais são os casos de suicídio na Bíblia. Sabe quais são eles? Vou te mostrar. Primeiro, Abimeleque. Conhece? Juízes, capítulo 9. Versículo 50. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a, e chegou-se à porta da torre para lhe meter fogo. Nisso, uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Rapaz, que mulher brava, jogou a pedra na cabeça do homem. Então ele chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse-lhe, desembanha tua espada e me mata, para que não se diga de mim que uma mulher me matou. E o moço atravessou ele com a espada e matou ele. Você entendeu? Cara machista, né? Ih, rapaz, polêmica! Ele tava tentando invadir a torre, e a galera na torre, a mulher jogou a pedra, bateu na cabeça dele, ele caiu, ai, vou morrer. Não quero morrer pelas mãos de uma mulher. Era desonra pra turma daquela época, menina. Morrer pela mão de uma mulher, não podia não. Ele chama o cara, um amigo dele, o comparsa lá, o ajudante, o moço, e fala, pega sua espada e me mata. Ele mesmo é um suicídio assistido, né? Tipo, pega a espada aí e pá, pra não dizer que foi a mulher. Ele desejou a morte pelo cara, ele podia ter lutado pela vida, né? Mas ele preferiu morrer. A galera diz, é o primeiro suicídio aí. Tem um outro, vou te mostrar. Você conhece a história. Pertinho daí, ó, Sansão. Juízes, capítulo 16. Lá no finalzinho, 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda, bradando, disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu em cima de todo mundo. Você conhece a história, o Sansão, fortão, parará, matou, fez presepada toda, o Espírito do Senhor se retirou dele, e ele ficou cego, e os caras zombaram dele, e ele quebrou os 3 votos que tinha com Deus, votos de Nazireu, e aí ele tá na mão dos filisteus, amarraram ele lá nas colunas do templo, e aí ele meio que num ato de suicídio, né, eu vou morrer, mas vou matar os filisteus tudo, 1, 2, 3, já, uau, se matou, junto com todos os filisteus ali naquele templo, e menina,
O povo diz que ele suicidou. Essa atitude dele é suicida. Mas a Bíblia diz que ele matou mais naquele dia da sua morte do que em toda a sua vida. Isso me dá uma lição muito preciosa, que eu vou deixar para um outro vídeo de reflexões. Aí, Tiele, quer ver outro suicídio na Bíblia? Vou te mostrar. 1 Samuel, capítulo 31. A partir do primeiro versículo, ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, mataram a Jonatas, Abinadab, Malquissua, filho de Saul. A peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Não, Saul, vou te matar, não, tá doido, você vai viver, meu rei. E então Saul tomou a espada da mão dele e se lançou sobre ela e se matou. Suicídio. Abimeleque, Sansão, Saul, Aitofel. Conhece? Aitofel? Então se levantou Davi e todo o povo que com ele estava e passaram o Jordão. E ao raiar da manhã não faltava nenhum só que não o tivesse passado. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento e partindo foi para casa, para a sua cidade. Tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu. Foi sepultado na sepultura de seu pai. Segundo Samuel 17, 22 e 23. Aitofel morreu, suicidou, enforcado. Quer mais um? Vou te dar. Zinri. Nome ruim de falar, né? Zinri. Sei lá o nome desse cara, como é que pronuncia. Eu sei que no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 16 diz: e o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e matou o rei, pelo que no mesmo dia no arraial todo Israel constituiu rei sobre Israel a Onri, chefe do exército. Então Onri subiu de Gibeton com todo Israel e cercaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão, rapaz. O cara se matou, Zinri. Você viu? Meteu fogo e bluf. Mais um, vou te dar. Famosão, Judas Iscariotes. Meu filho. Andou 3 anos e meio com nosso Senhor e Salvador Jesus em carne e osso. E suicidou, menino? Vê se pode. Cara que teve Jesus como líder, Jesus como pastor, Jesus como mentor, Jesus como discipulador, tirou a própria vida. Às vezes, nem sempre o problema tá na liderança, hein? Mateus 27, 3. Então, Judas, aquele que o traiu, tem gente que trai Jesus, né? Vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungindo as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Responderam ele: que nos importa? Seja isto lá contigo, ou seja, vai pra lá, se vira pra lá, me dá as moedas aqui, tchau pra você, faz o que você quiser, problema seu. Ele não soube lidar com isso. Tendo atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou e foi enforcar-se. Aí depois lá em Atos diz que ele caiu de uma ribanceira, né? E pá, ficou sujo de sangue lá o campo, aquela profecia lá dos Salmos. E aí, ele se enforcou ou se jogou da pirambeira? As duas coisas. Uma coisa não contradiz a outra, não, são complementos. Ele foi na beira de um precipício, enforcou, plá, o galho da árvore quebrou e ele parou lá embaixo. Tadã, tranquilamente. Ou então ele pendurou a corda, prendeu num lugar e pulou e a corda, e ele pum lá embaixo. Tranquilo, enforcou e caiu e morreu. Então você viu aí, ó, vários casos de suicídio na Bíblia. Gente que conhecia Deus, gente que andou com Deus, gente que era homem de Deus, suicidou. E agora, Tiele, essa turma foi pro inferno ou não? Tcharam! Não sei. Porque só Deus sabe. Esse papo de salvação, céu e inferno, é papo que só diz respeito a Deus, entendeu? Eu sei que a Bíblia diz o seguinte, Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida. Eu sei que morte aí tá dizendo, mesmo que eu morrer, eu vou ter eternidade. Nem as coisas que acontecem na minha vida, eu tô seguro, tô tranquilo. Agora, não tô dizendo que quem suicida vai pro céu. Tô dizendo que quem crê em Jesus vai pro céu. Não é isso que a Bíblia diz? Somos salvos pela graça, ninguém merece. Pecado por pecado, somos todos pecadores. Assassinato por assassinato, Jesus diz que se eu olhar pra alguém de um jeito torto, chamar alguém de tolo, de idiota,
e tiver nojo de alguém, eu já sou considerado um assassino. Ih, rapaz, aí deu ruim, hein? Só vai pro céu quem crê em Jesus, ponto final. Mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. É isso que vai pro céu e acabou conversa. Vida eterna é em Cristo e pronto. Aí, o Lutero, Martinho Lutero, traz uma reflexão. Eu não sei se ele tá certo, não. Tô dizendo que ele tá certo, não. Mas é uma reflexão muito boa. Lá no século XVI, hein? 500 anos atrás, Martinho Lutero disse assim, ó. Peraí. Vamos pensar aqui. O que mata as pessoas é a enfermidade, não é? Doenças que o pecado trouxe de herança para nós. Aí o Martinho Lutero diz assim, tem doença que é no corpo, tem doença que é na mente, tem doença que é na alma, no sentimento, na emoção. Aí o Martinho Lutero diz o quê? E se alguém morrer com uma doença física, morreu de câncer, morreu de infarte, derrame, morreu de uma doença no corpo, deu um infarto do coração, morreu. Vai pro inferno porque a doença matou ele? Todo mundo vai dizer o quê? Claro que não, Lutero. Aí ele diz, então pensa comigo. Se morrer de uma enfermidade no corpo não leva ninguém pro inferno, por que morrer de uma enfermidade na mente ou na alma pode levar pro inferno? Aí o que ele refletiu, menina? Ele pensou assim, ó. E se o que levou aquela pessoa a suicidar foi a enfermidade dela? Enfermidade na mente. Ou você acha que não tem doença que é da mente? Ou você acha que tem doença que não é da alma? Aí o Martinho Lutero disse, olha, e se é uma enfermidade que causou aquilo? Ela não morreu do suicídio, ela morreu da enfermidade. Ela é crente em Jesus, mas a doença levou ela a isso. Reflexão boa, né? Lutero chegou a essa reflexão quando ele foi convidado por uma vila de moradores. Um menininho suicidou. Não sei se era uma criança, um adolescente, não sei ao certo a idade, mas era um menino jovem, muito novo. Suicidou e a mãe estava desesperada no velório e mandaram chamar o Lutero. E o desespero da mãe era exatamente pela crença de que o menino iria para o inferno pelo suicídio. E aí o Lutero procurou uma palavra de conforto para dar para aquela mãe e não encontrou. Ele foi para casa desesperado, lá era num monastério que ele morava, né? Não era em casa, era um monastério lá, ele era um monge agostiniano. E aí ele ficou estudando, porque ele precisava de uma palavra. E aí ele refletiu sobre isso e chegou a essa reflexão, e eu acho muito interessante para a gente pensar, principalmente nos nossos dias, onde as doenças da mente e da alma, das emoções, estão cada vez mais afloradas e se demonstrando aí as principais doenças deste século, não é mesmo? Então vamos refletir. Deixa Deus ser Deus, tá bom? Quem tem que salvar ou condenar é Deus. Então deixa Jesus fazer o dele e nós faz o nosso. O que é o nosso? É crer, é confiar e é tentar lidar com as doenças da gente. E cada um tem sua doença e cada um vai morrer de uma doença. Ou de um acidente, ou seja lá do que for. Mas a questão é o seguinte, não vamos condenar não, que é melhor salvar do que condenar. Então, eu prefiro. E qual a sua opinião, pastor Manu? Vou te dizer agora. Eu prefiro pensar que se o cara é crente, ele tá com Jesus. Eu prefiro botar ele no céu, chegar lá e ele não tá, do que eu botar ele no inferno, chegar lá e ele tá. E aí? Aí eu passo vergonha, menino. Então, para não passar vergonha, eu creio que quem crê em Jesus, tô falando que Deus vai salvar todo mundo não. Olha lá você tem a cabeça doida, você tem a cabeça ruim, você quer pegar as falas da gente para fazer polêmica, você presta atenção, hein? Tô falando que Deus vai salvar todo mundo não. Olha, pastor Manu, universalista, vai cagar no mato você, hein? Tô falando que quem crê em Cristo tem a vida eterna, ponto final, tá bom? Obrigado, Tiele.